Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Empresarial. A nossa proposta de hoje é nós fazermos a análise do texto que foi postado junto ao SIGA e o texto que foi postado lá para vocês lerem do 26º COMPED, que é o nosso maior congresso nacional de direito que existe no país. Esse congresso foi realizado em São Luís, no Maranhão, e o texto é retirado do GT de Direito Empresarial. Para quem não conhece, o COMPED, então, ele é o nosso maior congresso nacional de direito que existe no país. Quem quer participar do COMPED paga uma anuidade, então sempre no início do ano, paga o valor da anuidade para ser um associado do COMPED. Essa anuidade hoje está em torno de R$180, e aí tem 2 eventos durante o ano que são sempre em capitais. Um costuma ser em maio, o outro costuma ser em outubro, novembro. Então, paga anuidade, se inscreve para os eventos. Uma vez que o trabalho é aprovado para o evento, aí sim que vai pagar a taxa de inscrição do evento para poder estar apresentando o trabalho produzido por vocês. O COMPED, uma vez que você tem anuidade nele, em âmbito nacional, você pode participar da edição dele internacional. Então, durante o ano, são 3 edições do COMPED, 2 nacionais e uma internacional. A última foi na Argentina. A desse ano ainda não saiu aonde que vai ser. O nosso texto proposto para a aula de hoje, ele se chama A Função Social e a Boa-Fé Objetiva aplicados ao direito empresarial. Quando nós falamos de boa-fé, é o momento de parar para refletir um pouco. Boa-fé, no senso comum, nós vamos entender que é aquele ato de agir com retidão, com pureza nas nossas intenções, vem no sentido de sinceridade, daquela convicção de justo, de que as pessoas são leais umas com as outras, e isso vai se tornar, inclusive, um princípio no nosso direito. A boa-fé, então, ela passa a ser entendida como sendo um conceito de conduta ética que vai ser moldado por alguns valores, como correção, com dignidade, baseado sempre na atitude e nos princípios de honestidade, de boa intenção, de bons propósitos, de não prejudicar ninguém. E nós vamos fazer uma diferença entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva é aquela que diz respeito à ignorância do sujeito acerca da existência do direito dele ou de outrem, e a boa-fé objetiva é aquela regra de conduta das pessoas nas relações jurídicas, que são relações políticas, e que vão gerar obrigações. Então, o nosso objetivo é a boa-fé objetiva. Essa boa-fé objetiva, ela se baseia em fatos que são sólidos, em condutas sólidas das partes, que devem agir de acordo com a boa-fé subjetiva, com honestidade, correspondendo à confiança depositada pelas partes dessa relação jurídica, né? E o direito contratual, ele se baseia na boa-fé objetiva, sem deixar de lado as questões morais, éticas e principalmente legais, e isso tudo está previsto no nosso Código Civil. Então, a boa-fé subjetiva é aquela que vai analisar a intenção do agente em contraponto com a má-fé. E a boa-fé objetiva é aquela que se relaciona ao comportamento, ao respeito, à intenção daquilo que foi pactuado ou foi prometido, agindo de acordo
com a legalidade, agindo de acordo com a lei. A má-fé, ela, uma vez tida como uma má-fé processual, ela vai gerar grandes efeitos jurídicos, né, principalmente no ramo do nosso direito empresarial, trazendo consequências processuais aí bem drásticas para aquele que a descumpre. Então, partindo para o nosso texto, ele fala, então, dessa boa-fé, e ele vai, então, trazer como título a função social e a boa-fé objetiva aplicada ao direito empresarial. E eu passei para vocês algumas atividades para nós fazermos juntos nessa manhã. E nós vamos respondê-las juntos, depois vocês vão transcrever elas para estarem me encaminhando no e-mail. Então vamos lá. A função social e a boa-fé objetiva aplicada ao direito empresarial. O que devemos entender por função social em aspectos gerais? O texto vai trazer um conceito de função social em aspectos gerais, logo no seu início, quando ele vai começar a desenvolver as suas seções. Antes de, lá no item 3 da página 71 do texto, ele vai começar a tratar da boa-fé. Quando o texto inicia, ele inicia com um resumo, porque é um artigo científico, né? Ele inicia com um resumo e ele inicia assim: o direito civil trilhou, em matéria de contratos, um caminho harmonioso entre a relação socioeconômica e jurídica. Então, nós sabemos que o direito empresarial tem uma grande relação com a sociedade e com a economia para com o direito, incentivando a criação de uma postura das relações jurídicas contratuais, em busca da efetivação de novos direitos oriundos das transformações dos valores sociais, econômicos, políticos, desenvolvidos inegavelmente no início do século passado até os nossos dias atuais, adequando ou pretendendo adequar o direito à realidade social que, contemporânea, com ênfase na aplicação das cláusulas gerais da função social e da boa-fé objetiva no direito empresarial. E ele vai trazer como palavras-chave direito empresarial, função social, boa-fé objetiva. Daqui, nós já sabemos com que olhar nós devemos ler o nosso texto. Nosso texto deve ser lido, então, sob a perspectiva do conceito de direito empresarial, da função social, o que é uma função social e o que é agir com boa-fé objetiva. Na página 64, no penúltimo parágrafo, ele vai trazer no texto o papel do Estado liberal. E ele vai dizer que o Estado liberal, assim como o Estado social, que é o Estado que nós estamos inseridos, né, que nós nascemos e fomos inseridos, jogados dentro dele, ele sempre vai preservar por tudo aquilo que é contratado entre as partes. E a função desse Estado social é proporcionar as coisas boas, o bem comum, e para isso ele vai fazer uso das políticas econômicas que estarão relacionadas com as políticas públicas e na boa-fé das relações privadas. E esse Estado, com ênfase na autonomia da vontade das partes, ele cria a figura do direito empresarial para sustentar a função social das empresas. Quando nós falamos em Estado liberal, em Estado social, nós estamos falando daquele Estado que quer nos proporcionar o bem comum, o bem viver, por isso ele vai regulamentar, por intermédio da formação de leis, todas as relações da vida em sociedade, principalmente no que tange a empresa, que é o nosso caso, o foco do nosso estudo. Hoje, na nossa contemporaneidade,
Nós não estamos no Estado liberal ou social. Nós estamos no Estado neoliberal, no estado do novo liberalismo, que muda um pouco os ares. No Estado neoliberal, o Estado vai usar dois verbos para classificar a nossa sociedade. O Estado vai dizer quem deve morrer e quem pode viver. Essa é a característica do Estado neoliberal. Ele vai prestar uma assistência para todos que estão inseridos no seu meio, mas ele vai dizer quem deve morrer e quem pode viver. Então, deve morrer e pode viver. Isso ele vai aplicar em todos os ramos da nossa vida em sociedade. No direito empresarial, não vai ser diferente. O Estado vai interferir em alguns momentos e vai dizer qual é a empresa que deve viver e qual é a empresa que deve morrer. Ele vai prever isso na nossa contemporaneidade. Aí depois, ele vai começar lá no item 3, que eu falei para vocês, da página 71, ele vai trazer a função social da empresa. Então, a primeira pergunta é o que devemos entender por função social em aspectos gerais. E o texto vai dizer assim, que a função de gerar o bem-estar não somente para os seus proprietários, mas também para os seus funcionários, colaboradores, consumidores, fornecedores, enfim, para toda a coletividade estatal. E a concretização de sua finalidade social só é factível se a sociedade empresária na qual se corporificou cumprir o seu objeto social. O que devemos entender, então, por função social em aspectos gerais? Nós devemos entender como o atendimento àquela corporificação, aquele objeto que essa empresa tem em prol da sua coletividade, em prol dos seus colaboradores, dos seus proprietários, dos seus consumidores. A resposta, então, vai estar na página 71. Depois, a segunda pergunta vem no sentido de, no que tange a boa-fé, seria ela apenas um princípio? Justifique a sua resposta. A boa-fé é um princípio e, mais do que um princípio, ela pode trazer grandes consequências danosas pelo seu não cumprimento por parte da empresa, por parte dos consumidores também, assim como dos seus colaboradores da empresa. Segundo o texto proposto, o que devemos entender por função social da empresa? Nós falamos já disso no início, né? O que é uma função social? É acreditar numa possível boa-fé, numa conduta benquista por todos os envolvidos dentro da empresa. É correto afirmar que a empresa, como organismo produtivo e de fundamental importância social, deve ser analisada a partir da sua função social? Explique com ênfase no texto. Na página 72, vocês vão perceber, na segunda frase, no segundo parágrafo, tem lá, a empresa, como organismo produtivo, é de fundamental importância social e deve ser analisada a partir da sua função social. Nós devemos prestar atenção em qual é a função social da empresa, a que ela se pretende, a que ela se presta, sendo deste modo salvaguardada e protegida enquanto constituir instrumento de produção de riquezas, constituir instrumento fundamental de ocupação e distribuição de riquezas, constituir um centro de propulsão do progresso econômico e cultural. Estes três pilares sustentam interesses outros da sociedade, tais como os trabalhadores dependentes, dos consumidores de serviço e dos fornecedores, e, em geral, do mercado de crédito de outros empresários que sejam-lhe concorrentes. A número 5. Segundo o texto,
uma empresa não deve ser visualizada como uma fonte formal de circulação de riquezas, mas também como um instrumento de certificação de outros direitos. E no parágrafo seguinte do texto vem a resposta, lá na página 72. Partindo das premissas anteriores, de que nós devemos prestar atenção na função social, a empresa não mais pode ser visualizada como uma simples fonte de circulação de riquezas, mas também como um instrumento de efetivação de direitos outros, emanados para a empresa, direitos e obrigações que alteram o núcleo da atividade empresarial originária, antes pautada exclusivamente no lucro, para agora ter a sua essência necessariamente a responsabilidade social, isto é, leva-se para o centro da atividade a garantia fundamental, a função social, juntamente à noção de ordem pública. Depois vem a questão número 6. É correto afirmar que a empresa possui relevância constitucional? Fundamente a sua resposta com base no texto. Na página 73, quando o texto começa a falar da função social da sociedade limitada, no penúltimo parágrafo, ele irá tratar dessa nossa questão número 5. Se segundo o texto, uma empresa não deve ser visualizada como fonte formal de circulação de riquezas, mas também como um instrumento de efetivação dos nossos direitos. A empresa, ela deve prestar atenção em como circula a sua riqueza, por isso nós vamos ter pessoas específicas dentro da empresa controlando os seus lucros, os seus dividendos, para efetivar todos os direitos dos seus colaboradores, mais especificamente, bem como cumprir com a sua função social. Depois o texto vai pedir para vocês diferenciarem boa-fé objetiva de boa-fé subjetiva. Na página 74, nós vamos ter essa diferença de boa-fé objetiva e de boa-fé subjetiva. Lembrando que a boa-fé subjetiva vai ser aquela baseada na nossa subjetividade, né, na nossa consciência moral, ética, enquanto a boa-fé objetiva vai ser a boa-fé jurídica, né, em si. Vocês vão observar que o texto vai trazer essa diferença dentro de uma citação, onde ele vai citar alguns trechos do Código de Processo Civil. E a pergunta número 8, a economia moderna se correlaciona para com o direito empresarial contemporâneo? Após vocês lerem todo o texto, vocês vão perceber que isso está presente no texto, né? Quando chega lá na conclusão, o autor do texto vai dizer que a função social, que é o principal objetivo desse texto, é a aplicação do princípio da função social e da boa-fé objetiva na empresa. E que a economia moderna deve trabalhar junto com a atividade empresarial e que juntas elas assumiram dimensões extraordinárias, principalmente com ênfase no fenômeno da globalização, e que hoje nós vamos chamar de internacionalização. Que tudo isso é fruto da empresa que foi capitalista, daquela empresa que surgiu lá no século XX com a Revolução Industrial, e aí nós trazemos os ícones da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, liberdade, igualdade, fraternidade. É lá que nós vamos começar a constituir a figura das empresas, a figura do direito empresarial em si e qual a relação da economia com tudo isso, onde o Marx vai trazer
a estratificação da sociedade em duas classes, ricos e pobres, burgueses e proletários, dominantes e dominados, e essas classes, com suas subdivisões, vão fazer um grande giro econômico e trazer grandes mudanças para a nossa sociedade, momento em que surge o direito empresarial, e esse direito empresarial vai se moldando até que nós chegamos na nossa contemporaneidade, que é totalmente tecnológica. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição ao nosso texto? Professor, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Essa última questão, eu entendi que a economia moderna não se relaciona com o direito empresarial contemporâneo, entendendo que a economia moderna vai trazer a noção de capitalismo, de visar apenas o lucro, e o direito empresarial contemporâneo ele está vinculado ao entendimento de que a essência da empresa ela tem que estar na responsabilidade social. E aí eu não sei se está certo, porque acho que pelo que o senhor disse ficou para mim confuso. E aí, colegas, colaborem. Vamos, professor, eu acho que foi a Pâmela que falou, né? Eu acho que ela está certa, é uma colocação boa, porque a economia, principalmente no mundo de capital, no mercado de capital, ela vai ser visando lucro. Essa questão de visar a função social aí vai depender de países, né? Não é, como fala economia ali, não está falando se é nacional ou é global, então depende muito de onde está localizada essa economia. E no Brasil? O Brasil é difícil explicar, professor, porque o Brasil é muito confuso. Na teoria, ele deveria colocar a essência como a função social, mas na prática não acontece isso, nem mesmo nas questões ambientais, né? Mas isso também não seria, quando a gente espera que a empresa tenha função social, a gente tem que ter em mente que isso só vai ser aplicado se tiver a mão do Estado, porque você entregar para um grupo de capitalistas acreditando que a premissa deles vai ser a função social é de extrema inocência, ainda mais num país como o Brasil. Eu acho que não. Aí está em quem vai ser o detentor do serviço ou produto, ou seja, o consumidor. O consumidor tem que exigir. Se o consumidor falar, essa marca não pratica a função social, eu não começar a consumir ela, aí vai mudar. Com a intervenção do Estado, vai piorar o progresso econômico. Só isso que vai acontecer. Mas aí vem a empresa, oferece o produto, nós não observamos a função social, porque é um produto da modinha, a gente vai lá e compra e não presta atenção nisso. E aí, como que fica essa situação? É a economia girando. Mas só vai mudar, professor, quando o consumidor se conscientizar também, né? Não adianta só o Estado tentar intervir que não vai mudar. Principalmente na questão do chocolate. Tem uma cultura negra aí no chocolate. Extremamente, né? O Luciano colocou aqui no chat, a economia contemporânea já estava em ampla evolução e a pandemia deu uma acelerada em vários setores, como no caso do avanço das tecnologias do trabalho remoto. E exemplo é a nossa aula, exatamente. A Justiça do Trabalho também já estava, muito antes da pandemia, fazendo uso do trabalho remoto. A Justiça do Trabalho, metade dos seus servidores já trabalhavam em home office, bem antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia, a metade da Justiça do Trabalho já estava. A cultura negra é um termo racista. Fundamente-se, Júlia Gadani. Bom dia, professor. Não, só uma observação. O colega utilizou o termo cultura negra como algo pejorativo e geralmente nós utilizamos esse tipo de palavras como
como se algo negro fosse pejorativo, por isso é um termo racista. Só uma observação mesmo, para a gente evitar de utilizar esses tipos de termos. A cultura afro, né? Mas eu acredito que ele quis dizer no sentido de que o chocolate é feito por pessoas negras em estado de escravidão, né? O racismo... Desculpa, professor, não estou a par, então entendi errado, me equivoquei, peço até desculpa ao colega. Não, tranquilo. Os chocolates, eles são feitos, na África principalmente, eles são feitos por intermédio de um processo de escravidão profunda, e a cultura afro está presente na nossa contemporaneidade, né? Com o início do processo de colonização, que já vem esse processo de branqueamento e tentativa de apagar a cultura afro do nosso meio cultural. E hoje tenta-se novamente inserir a figura do branqueamento na nossa sociedade. E nós estamos lutando contra isso para que prevaleça cada vez mais a cultura afro, porque a cultura afro está presente em todos os cantos da cidade, como diz a música da Daniela Mercury, né? A cor dessa cidade sou eu. É a cultura afro, está presente na música, no pagode, na feijoada, nas comidas, nos alimentos que nós fazemos uso. E tudo isso vai começar a fazer relação com a religiosidade também, que, abrindo parênteses, fugindo um pouco da aula, né? Essa religiosidade vai cair lá na história da macumba, do candomblé, né, e tal. E que nós sabemos que não é isso. Se nós buscarmos a fundamentação, nós vamos ver que os escravos buscavam a sua libertação, e eles fugiam. Então, para eles fugir, eles tinham o apoio de outros escravos, e eles deixavam as matulas, né, as trouxinhas de roupa, pelo caminho, nas árvores, na estrada, em que sabia que aquele colega ia ter que passar para que ele conseguisse a sua alforria, para ele conseguisse fugir. Então, deixavam comidas para ele se alimentar. E essa comida que eles deixavam, eles começaram a dizer que era para cultuar o Deus deles. E aí virou o que hoje se chama de macumba, mas não é. Isso era a comida que era deixada para que eles mantivessem a sua sobrevivência. Então, nós temos uma visão distorcida, inclusive da religiosidade afro, que está presente no nosso dia a dia. É que o termo correto é cultura afro, né, e não cultura negra. E nós ainda cometemos um erro muito maior, que é falar negro. O certo não é falar negro, o certo é falar preto, branco, amarelo. Nem o pardo existe, se nós formos seguir as teorias, né, com mais afinco. Mas voltando à questão da economia. A economia é que vai girar toda a nossa sociedade. Essa economia ela vai estar presente, ela está presente desde o início da civilização, nas trocas mercantilistas, né, que vocês devem ter estudado em História do Direito, e ela vem se desenvolvendo, desde o primeiro salário, que era feito com o sal, até nós chegarmos hoje, que, né, nós almejamos cada vez mais um salário, uma mudança, uma transformação sociopolítica. Com tudo isso, vai vir o Estado e vai começar a afrontar tudo isso. Por quê? Porque para o Estado não é interessante que as pessoas evoluam, que as pessoas se desenvolvam e troquem de classe social. Para o Estado, quanto mais o sujeito de direito for dependente dele, é melhor, porque ele vai mandar e desmandar. É bem o que diz o príncipe do Nicolau Maquiavel. Essa sociedade, esse Estado, começa a nos oferecer as bolsas auxílio aí da vida. E essas bolsas auxílio mostram que cada vez nós estamos mais dependentes do Estado. Nós, eu digo em âmbito geral, né? Os que dependem desses auxílios, eles não vão lutar para buscar uma mudança, uma transformação social, uma ascensão social, uma mudança sociopolítica. Por quê? O Estado oferece, para que eu vou me sujeitar a isso?
E um grande exemplo começa a vir com as cotas raciais. Nós tínhamos que ter as cotas raciais? Sim, mas e hoje? Elas precisam ter continuidade? Não. Por quê? Porque a nossa sociedade já está extremamente miscigenada. E com a miscigenação da nossa sociedade, nós não temos mais motivos para termos as cotas raciais. As cotas raciais hoje, vista pelos filósofos contemporâneos, ela é vista como algo extremamente pejorativo também, que afronta a dignidade da pessoa humana, deixando com que todos sejam iguais perante a lei. As pessoas deixam de ser iguais perante a lei pelo fato da cota racial. É algo muito aberto, né, que ainda está em discussão, mas hoje já se discute o cerceamento das cotas raciais. Essa economia, como está escrito lá na página 77, diz assim: a economia moderna, ambos devem trabalhar juntos, pois é notório que a atividade empresarial assumiu dimensões extraordinárias que cada vez mais vem se acostumando nesta época de globalização. A crescente concentração de riquezas que estamos presenciando com os grandes conglomerados empresariais tornará, em não muito tempo, insustentável o ciclo produtivo, caso permaneça essa visão antiquada da empresa capitalista. Importante ressaltar que sua contribuição à sociedade não significa uma diminuição dos lucros. Pelo contrário, podemos, infelizmente, constatar uma sensível melhora nas condições econômico-financeiras das instituições, que têm adotado medidas de caráter social. São alternativas viáveis e necessárias a esse novo contexto mundial. A sociedade está cobrando cada vez mais essa atuação. As empresas hoje devem cumprir a sua função social em prol do desenvolvimento capitalista e desse desenvolvimento econômico de todos nós. Falar em globalização não é falar de algo recente. O termo globalização nem é utilizado mais hoje. A globalização sempre existiu, desde o Estado antigo, grego, romano, medieval, moderno, século XX e pós-moderno. Nós utilizamos o termo globalização a partir do século XX com a modernidade, mas antes disso, a cada processo evolutivo da sociedade, havia o fenômeno da globalização, só não se utilizava o termo globalização, assim como não se utilizava o termo Estado. O termo Estado começa a ser usado em meados de 1513, com Nicolau Maquiavel trazendo as virtudes do governante, as virtudes que o Estado deveria cumprir, e esse Estado abraça o lema da Revolução Francesa. Com o lema da Revolução Francesa, ele quer proporcionar liberdade, igualdade, fraternidade para todos nós, e nós sabemos que isso não existe. Vai vir Stuart Hall vai pegar e vai dizer que aquele sujeito de direitos que era humanista, que era social, passa a se tornar cada vez mais individualistas, e que hoje nós somos individualistas, nós pensamos apenas no nosso eu, com isso nós caímos dentro da empresa. Será que os empresários pensam em cumprir a sua função social? Eu, advogado de uma empresa, eu vou fazer de tudo para cumprir a função social da minha empresa, a qual eu presto serviço. Mas acima de mim tem um superior, ditando as regras de conduta. Eu vou estar agindo com ética, ou eu não estarei agindo com ética, se eu não cumprir a função social da empresa, que é a minha obrigação dentro da empresa. Mas acima de mim tem um superior hierárquico, corrompido pelo modelo capitalista, muitas vezes não quer pensar no papel colaborativo para com os seus consumidores, para com os seus colaboradores, os seus funcionários. Ele está pensando na sua individualidade. E aí, qual é a relação da economia para com tudo isso? Diga, Júnior.
Professor, eu penso que na atualidade as empresas elas têm mudado essa forma de pensar. Essa questão hierarquizada das ordens de forma piramidal, elas vêm perdendo espaço, porque as empresas hoje elas não trabalham simplesmente ela visando um lucro propriamente dito. Porque o senhor pega, por exemplo, uma empresa como um posto de gasolina, ele é uma empresa de alto giro, então ele tem um giro de capital muito grande. Então, muitas vezes, o lucro que ele teve em um determinado mês, virou o mês, aí esse lucro foi todo embora, porque tem as despesas correntes, folha de pagamento, energia, fornecedor, etc, etc. Então, se ele não tiver um clima, um espaço de trabalho ali dentro dessa empresa, de tal forma que os funcionários, eles abracem a ideia da empresa e façam a empresa prosperar e tem aquela empresa como a fonte de renda dele, o ganha-pão dele, dificilmente a empresa vai prosperar. E praticamente é observado muito isso nas empresas, nas instituições privadas, nas empresas, nas instituições públicas, essa visão de liderança, esse aspecto de envolvimento ali dos colaboradores, tem aumentado muito essa forma de tratamento entre as pessoas. Então, há digamos assim, essa questão de equipe, de envolvimento dos colaboradores, cada um no exercício da sua função, mas esse envolvimento global, sendo que cada um é uma engrenagem importante nesse processo. É uma coisa que eu observei ao longo pelo menos nos últimos 5 anos, muitas empresas têm buscado esse conhecimento. Por trás de tudo isso, vai estar sempre a figura do Estado, né? Vai estar sempre a figura do Estado neoliberal, dizendo quem deve e quem pode. O Estado vai impor alguns limites que vai fazer com que a sociedade esteja obrigada a cumprir, com a empresa faça cumprir a sua função social, mas, por outro lado, ela retira em outros aspectos. E essa proposição que nós estamos fazendo, e que os colegas estão contribuindo, ela vem de encontro com o nosso fórum de hoje, né? O nosso fórum de hoje diz assim: o bom empresário é um líder nato que exerce uma centena de atividades em prol do seu crescimento pessoal, bem como do crescimento da empresa e dos seus colaboradores. Isso faz parte da função social da empresa? Manifeste a sua opinião. Um bom empresário é um líder nato que exerce uma centena de atividades em prol do crescimento pessoal, bem como do crescimento da empresa e dos seus colaboradores. Isso faz parte da função social da empresa? Ser um líder nato, alguns já nascem com esse dom, né, de liderança. Ser um líder nato, então, é pensar não só no meu crescimento pessoal, como no crescimento do próximo e daquela empresa criada, constituída por mim. Isso é ser um líder nato? Isso é cumprir a função social da minha empresa? Hoje as empresas só pensam que cumprir a função social é cuidar do meio ambiente, não é? E não é só isso. É muito mais abrangente do que tudo isso. Alguém gostaria de contribuir? Não? Júnior, você quer falar? Sua mão tá erguida. Professor, uma coisa. O senhor acredita que nessa lógica capitalista, o Estado, e aí quem à frente do Estado nos representa, né, fica também viciado nessa lógica de lucro pelo lucro e acaba que, quando vai instituir políticas públicas, não preza em si pelo objetivo daquela política, que é, de fato, tentar garantir, né, a Constituição Federal para todos, mas sim o lucro acima do lucro, e aí acaba que aquilo se torna mais uma forma de um braço de corrupção do próprio Estado, do próprio governo, e aí o que era para ser benefício se torna malefício, enfim. O próprio Estado servindo
com uma máscara de benefício social servindo ao interesse capitalista? Sim, é bem esse o propósito do Estado neoliberal que hoje se discute, né? Que vem o filósofo camaronês, o Achille Mbembe. Ele, apesar de enfatizar, enfocar as suas reflexões na política criminal, antes ele enfoca na política estatal como um todo, e ele vai dizer que o Estado faz exatamente isso que você acabou de descrever para nós. O Estado pensa no seu eu, no seu propósito, e vai começar a distorcer todo o seu papel, toda a sua função, por intermédio da política. Isso vai gerar grandes reflexos na nossa sociedade, no direito empresarial, especificamente, porque os empresários acabam sendo as primeiras vítimas de tudo isso, como exemplo lá do posto de gasolina, né? O empresário, dono do posto de gasolina, é o que sofre com as consequências de tudo isso. Mais alguém? Então, a nossa missão de hoje é o fórum, preencham o fórum primeiro. Se o líder da empresa, ele pensa no seu eu, na coletividade e na função social, e depois vocês façam as questões com ênfase no texto. Vamos procurar fazer agora para não perdermos tempo. Eu só vou encerrar a gravação, para ela não ficar muito longa, vou deixar a sala aberta, conforme vocês forem respondendo, se surgirem dúvidas, podem ir perguntando por aqui ou pelo WhatsApp, que eu vou estar pronto para ajudar vocês a desenvolverem isso e os colegas também contribuírem, tá? Eu só vou parar a gravação para ela não ficar muito longa. Então, primeiro vamos responder o fórum lá no Siga, depois as atividades, e aí vocês encaminham as atividades no e-mail e as dúvidas por aqui. Espero que tenha sido claro no nosso texto. Procurei ser o mais breve possível para que a gente dê conta de fazer as atividades agora e não deixar para depois, né? Porque senão vai acumular muita coisa para vocês fazerem. Muito obrigado, um bom dia. Nós nos vemos a semana que vem. Eu estou tentando agendar com uma criadora de empresas, uma desenvolvedora de empresas, influencer digital, para ver se ela consegue participar da nossa aula na semana que vem. Se ela não conseguir na semana que vem, vai ser na outra, mas eu vou trazer uma influencer digital que desenvolve empresas. Ela hoje cuida de uma empresa chamada Azeitona Preta, que é tipo o peixe urbano que tem em Cuiabá, né? E eu quero trazer ela para falar um pouco com vocês e bater um papo para vocês terem um pouco de noção de como tudo isso funciona. Então vamos para as nossas atividades. Eu só vou encerrar a gravação, mas continuo por aqui, tá? Um grande abraço a todos e muito obrigado.